Muito bem. Estamos retomando, então, os trabalhos da tarde do dia 16 de setembro, com a apreciação do processo item da pauta número 87, conselheiro Carlos André, recorrente Itaú Vida e Previdência. Com a palavra, conselheiro. Presidente, então aqui também é o PRDCOM, o crédito aqui é de imposto de renda retido na fonte, valor original de R$ 85.663, num DARF de recolhimento de IRRF, no valor de R$ 5.646.000, pago em 10 de junho de 2008. A Receita Federal, por meio do despacho decisório, indeferiu o crédito, né? A razão foi a integral utilização do DARF em questão para quitar débito declarado em DCTF. Então, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o direito à repetição do valor pago a maior não poderia ser solicitado sob argumentos de ordem formal, que incorreu em erro no preenchimento da DCTF original, que foi retificado em 28 de 8 de 2009, assim o montante de fonte devido no período de apuração, encerrado em 31 de 5 de 2009, seria de R$ 4.981.000. Considerando que efetuou um pagamento de R$ 5.646.000, restaria demonstrado o crédito pleiteado. Ao final, pediu a reforma da decisão. Em primeira instância, foi julgado improcedente, né? A autoridade julgadora ACO asseverou inicialmente que a matéria controvertida não era de ordem formal, mas material, pois tratava da efetividade do crédito pleiteado. Em seguida, apontou duas razões para a improcedência: a ausência de provas que dessem suporte à liquidez e certeza do crédito e a ausência de comprovação de que o contribuinte teria arcado com o ônus do tributo nos termos do artigo 66 do CTN, né, uma vez que se trata de imposto de renda retido na fonte, que é a antecipação do imposto do outro. Né? Então, eu trago aí dois trechos, um acerca da ausência de comprovação, outro acerca do ônus do tributo. Inconformado, a contribuinte interpôs recurso voluntário e reiterou as alegações da manifestação de inconformidade. E quanto à comprovação do ônus do tributo, ela aduziu... deixa eu ver se eu sintetizei aqui. Não. Conforme, eu só vou ler rapidamente, porque não tem como reduzir. Conforme amplamente exposto na defesa apresentada, a recorrente recolheu fonte maior do que o devido em junho de 2008. A retenção maior ocorreu em função do equívoco cometido pela recorrente. Constatado tal equívoco, efetuou o recorrente o estorno do montante equivocadamente retido, conforme telas do sistema, evidenciando as operações, documento 4. Extrato da conta corrente do cliente, que evidencia a diferença entre os montantes retido e devido a título de fonte, documento 5, espelho da DIF, ano de 2008, que demonstra o valor correto devido a título de R. Relatório tal, razão com o lançamento a crédito do ativo, documento 7, e planilha, documento 8. Dessa forma, é evidente que foi o recorrente quem assumiu o encargo financeiro do pagamento do IRRF, uma vez que o valor retido a tal título foi devidamente estornado na respectiva conta. Vale dizer que foi o recorrente quem arcou com o ônus do pagamento, uma vez que foi equivocadamente retido, foi devidamente estornado. Ao final, então, pugnou pela reforma da decisão de primeira instância e a compensação e a homologação da compensação. Passando ao voto. Então, a partir do relato, vê-se que o DARF apontado pelo recorrente, uma origem do crédito, já havia sido originalmente utilizado. Né? Todavia, abre-se no processo administrativo a possibilidade de o contribuinte comprovar a liquidez e certeza. A partir em face da argumentação da recorrente de que seu direito não poderia ser afastado em razão de mero erro formal no preenchimento da DCTF, impede de destacar que se trata de direito material, atinente à existência do crédito pleiteado, pois na sistemática do lançamento por homologação, a
a apresentação do DCTF original constitui crédito tributário ter sido quitado com pagamento. Essa é uma questão, eu passo por isso novamente, a DRJ já tinha enfrentado, mas ele reiterou esse argumento de que era uma mera questão formal. Né? Aí, prosseguindo. Assim, conforme bem demarcado pela decisão de PISA, a questão posta na espécie é a desconstituição do débito de fonte declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se no DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o montante efetivamente devido. Eu faço aqui referência às normas de regência, né, o posicionamento desse conceito. Entretanto, o contribuinte não logrou fazer tal prova. Conforme relatado acima, diante dos elementos probatórios que instruíram a manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora de primeira instância apontou 2 óbices para o deferimento do crédito. 1, a ausência de provas que dessem suporte à liquidez e certeza, e 2, a ausência de comprovação de que o contribuinte teria arcado com o ônus do tributo nos termos do artigo 66. No recurso voluntário, o contribuinte juntou novos elementos probatórios. O primeiro documento juntado pelo contribuinte, denominado Tela do Sistema Evidenciando as Operações, DOC 4, trata-se de simples mensagem no e-mail corporativo em que se solicita a alteração de um registro em 23 de maio de 2008 e a retificação da DIR. Não se trata de documento contábil ou fiscal hábil a identificar a operação, comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF. Ademais, no final, informa que o erro que deveria ser corrigido seria de R$ 15.043 e, portanto, não há sequer correspondência com o valor hora analisado. O segundo documento é um trecho de um extrato bancário. Nesse documento não localizo nenhum lançamento que corresponda ao crédito aqui pleiteado. É como fala o doutor Camerano, né? Ele joga o documento lá e espera que você entenda o que ele quer com aquele documento. O terceiro seria o espelho da DIRF. Mas esse documento, além de ter a maior parte ilegível, também não demonstra a operação na qual teria ocorrido a retenção maior. Também não se presta demonstrar que o contribuinte tenha retido indevidamente um montante de R$ 85.663. O quarto seria uma folha do razão. Contudo, não apresenta nenhuma das formalidades típicas do livro razão. Trata-se de uma folha sem identificação, sem assinatura, contendo o que seria um lançamento a crédito de R$ 86.519,85. Ou seja, também não se trata de documento hábil a comprovar o crédito. O último documento é uma mera tabela elaborada pelo recorrente. Também não se trata de documento hábil. Em síntese, o contribuinte não esclareceu, como havia sido exigido pela autoridade julgadora de piso, quais as operações teriam dado origem ao alegado erro de fato no preenchimento da DCTF. Ademais, os parcos elementos probatórios juntados aos autos são absolutamente imprestáveis para comprovar o crédito pleiteado pelo contribuinte, tanto que no diz respeito ao alegado erro de fato do preenchimento da declaração, quanto à assunção do ônus do recolhimento do montante em questão. Ou seja, esse valor não foi considerado antecipação na apuração da contribuinte de fato. É oportuno registrar que a DRJ já havia apontado a norma que determina os requisitos para a comprovação da retenção indevida. A norma administrativa supratranscrita vem sendo mantida nas diversas instruções normativas, como se pode observar no texto do artigo 18 da IN EFB 1717 de 2017. Então, está aí o artigo 18. Entretanto, uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de que teria incorrido no erro de fato no preenchimento débito de fonte declarado no TCTF original de que tenha assumido o ônus do tributo, é de se negar o provimento do recurso voluntário. É o voto. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Doutor Camerano, seu voto. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o relator,
relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Também acompanha. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao item 88, recorrente Itaú Vida e Previdência. Conselheiro Carlos André. Presidente, aqui é outra matéria. Agora, tratamos diversas vezes aí de PERDECOMP. Aqui nós estamos tratando de PERC, né? Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais, né? Foi formalizado pelo contribuinte a ação de parte do IRPJ no ano calendário 2006, exercício 2007, e investimento no FINOR. De acordo com a ficha 27 da declaração aqui é da DIPJ, não DCTF, né? Da DIPJ, a aplicação do incentivo fiscal foi de R$ 8.647.170. Para demonstrar a apuração, o contribuinte apresentou a seguinte memória de cálculo. Então, vejam aí, né, o IRPJ líquido de 15% dá 75 milhões, aí tem deduções, atividades culturais, etc. e tal. A base de cálculo do incentivo do FINOR seria, então, de 72.059. Calculando 12%, daria, então, 8.647, que é o valor que foi utilizado pelo contribuinte. O contribuinte também apresentou o seguinte quadro demonstrativo dos recolhimentos do IRPJ e do FINOR. E aqui tem os recolhimentos, né, data de recolhimento, mês de competência, etc. Né? O IR recolhido, o FINOR, o equivalente lá. Como você pode verificar na tabela acima, os recolhimentos em questão são compostos por estimativas de IRPJ pagas ou compensadas com créditos de períodos anteriores e imposto de renda retido na fonte. Aqui, só para adiantar para vocês, nós vamos ter uma questão semelhante à composição do saldo negativo, ou seja, se pode ou não pode aproveitar essas estimativas que foram compensadas, cujos processos ainda não foram decididos ou foram decididos de forma contrária, certo? E aí já adianto aos senhores que estou utilizando o mesmo raciocínio que nós usamos para o saldo negativo para este processo aqui, certo? Muito bem. A autoridade fiscal emitiu o despacho decisório por meio do qual deferiu parcialmente o pedido. A razão essencial para o deferimento parcial foi a falta de homologação de parte das estimativas compensadas por meio de DECOMP e a falta de confirmação de valores de imposto de renda retido na fonte. Reproduzo aqui. Em resumo, a fiscalização deferiu 8.496.000, o que equivale a 98,25% do montante pedido. 8.647.000, a diferença glosada, portanto, é de 150 mil. E resignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Em síntese, alegou que a fiscalização não levou em consideração todos os pagamentos aí reproduzidos. De acordo com a alegação do contribuinte, levando em consideração tais fatores, chegar-se-ia a seguinte apuração e, novamente, chega aos 8.647.000. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Né? A razão de decidir adotada pela DRJ foi a falta de comprovação de fonte e a homologação parcial das estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores. Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Preliminarmente,
pugnou pela nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, em razão da DRJ não ter apreciado os elementos probatórios relativos à fonte, foram juntados aos autos. Aí citado o trecho da peça. Quanto ao mérito, o recorrente reiterou as alegações lançadas na manifestação de piso. Além das estimativas de RPJ compensadas por meio de decomp, merece destaque 2 argumentos. Um, que ao contrário do asseverado pela DRJ, não haveria despacho decisório quanto ao PDComp final 4273, e 2, caso a DECOMP não seja homologado, o débito de estimativa seria cobrado naquela DECOMP, e não caberia a glosa no presente feito. Então, esse é o essencial. Vamos ao voto. Nulidade da decisão de primeira instância. Né? Então, eu tenho que a tese, já entrando ali na folha 7, tem que a tese do contribuinte não deve ser acolhida. Né? Então, é preciso reconhecer que a autoridade julgadora de piso equivocou-se quanto à DIPJ do contribuinte. De fato, verifico que a ficha 11 da DIPJ retificadora, que foi juntada pelo contribuinte como um complemento à manifestação de conformidade, registra o seguinte valor de fonte, aqui reproduzido. De fato, o IRF pode ser provado por outros meios, além do comprovante de rendimentos, conforme o súmula CAF 143. Todavia, a mera apresentação da DIPJ não é suficiente para tal comprovação. Seria preciso juntar aos autos robustos elementos de prova, contabilidade e tal. Compulsando os autos, verifico que os documentos probatórios do fonte a que se faz referência o contribuinte, anexo 5 da manifestação, é a planilha simples mencionada pela autoridade jogadora na decisão de piso. Né? Está ali reproduzida a planilha. Além dessa planilha, o outro elemento probatório relativo ao imposto de renda retido na fonte é uma declaração do próprio contribuinte. Está lá, declaramos para os devidos fins que a empresa está ouvida, sediada não sei aonde, através de tal, responsabiliza-se pelas informações constantes da DPJ quanto ao imposto de renda retido na fonte no valor de tanto. Né? Isso, evidentemente, não é um documento hábil a comprovar a retenção na fonte. Portanto, tem que a decisão de piso efetivamente apreciou as provas juntadas aos autos e acertou ao asseverar que não havia comprovação do IRRF. Não vislumbra nenhuma lesão ao direito de defesa. Mérito. O contribuinte requereu o PEC no montante total de 8.647.000 e a autoridade administrativa aqueceu parcialmente no montante de 8.496. A diferença de 150 mil teve como fundamento a falta de comprovação de fonte e a homologação parcial das estimativas que foram compensadas por meio de DECOMP. Trata-se, portanto, de matéria essencialmente probatória. Quanto ao IRF, tem que a fundamentação exposta no tópico anterior, que tratou do pedido de nulidade, é suficiente para asseverar que o recorrente não logrou comprovar a efetiva retenção no valor de 218 mil. O contribuinte não juntou comprovantes de rendimento, DIF, contabilidade, qualquer documento que pudesse dar suporte às suas alegações. Entretanto, em relação às estimativas, que foram compensadas com crédito de períodos anteriores, penso que a tese da recorrente deve ser acolhida. É oportuno salientar que essa turma já apreciou em diversas ocasiões matéria correlata, que é o aproveitamento de estimativas de RPJ compensadas por meio de DECOMP com créditos de períodos anteriores para compor o saldo negativo de RPJ. Nesta matéria, a turma esposou a tese da Receita Federal expressa no parecer normativo COSIT 2 de 2018, reproduzido. Aí alguns precedentes também. Não vejo por que não aplicar esse entendimento jurídico ao presente caso. Da mesma forma que, no caso de formação de saldo negativo de RPJ, a estimativa compensada por meio de DECOMP, no presente caso, também será cobrada, caso a compensação não seja homologada. Isso é relevante para você apurar a base de cálculo do benefício, né? Portanto, tem que as estimativas compensadas, mesmo que não homologadas, devem compor a base de cálculo do incentivo hora sob análise. Verificando os elementos probatórios, constato que foram juntados aos autos os seguintes DECOMP. Ele trouxe aqui as DECOMP que estão nos outros processos. Considero, portanto, o valor de 2.981.000 como válido para o cálculo do incentivo sob exame. Outro ponto importante para a apuração do limite do incentivo é a apuração do IRPJ conforme a DIPJ retificadora entregue pelo contribuinte. Noto que os demonstrativos apresentados pelo contribuinte
aponta uma base de cálculo do incentivo de 72.059, conforme segue. Fez que a base de cálculo 72 partiu do IRPJ, ali, de 15%, no valor de 75.515. No entanto, segundo a DIPJ retificadora apresentada pelo contribuinte, o IRPJ calculado a alíquota de 15% somou 76 milhões. Quer dizer, na retificadora, o imposto de renda dele aumentou. O imposto devido foi maior. A partir, então, desses dados, que foram apurados conforme os elementos probatórios juntados aos autos, passa a recompor a apuração do PERC. Então, primeiro, o montante de 122 milhões relativo ao IRPJ pago ou retido, efetivamente comprovado. As estimativas pagas por DARF, que é incontroverso nos autos, e as estimativas compensadas, conforme argumento acima, 2.981.000, dando 122.357. O IRPJ devido de acordo com a DIPJ retificadora de 124.514, 15% de 76.796, adicional de 10% de 51 milhões. E IRPJ total devido de 124. Portanto, o percentual efetivamente pago é de 98,27%. Né? Aplicando-se esse percentual à apuração do incentivo, chega a seu valor de 8.648.674,93, conforme demonstrado na tabela seguinte. Assim, considerando que o limite do incentivo é de 8.648 e que o pedido do contribuinte é de 8.647, tenho que este deva ser integralmente deferido. Conclusão, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer um montante total de 8.647.170,25. Esse valor aqui é o total, ou seja, é 150 mil maior do que o original. Não sei se é melhor colocar aqui no dispositivo a parcela adicional ou o total. Senhores, me ouvem? Tudo certo? O áudio, presidente. Acho que o presidente sem áudio. Sim, estamos ouvindo. Muito bem, esse foi o meu voto. Pode manter o valor da forma que está mesmo, Casal. Você está deixando claro que é reconhecendo o montante total, né? Não está... Sim, é um montante integral. Quer dizer, o pedido dele é 8.647, eu cheguei a um limite de 8.648. Né? Portanto, eu estou reconhecendo o pedido integral, ou seja, aqueles 150 mil que não tinham sido reconhecidos pela fiscalização inicialmente. Okay. Doutor Camerano. Voto com o relator, presidente. Ok. Doutor Daniel. O relator também, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, então, neste caso, está deferindo o valor adicional de 150 mil, né? Isso. Eu voto com o relator. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Também com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, temos por unanimidade de votos afastar a arguição de nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no montante total de 8.647.170,25, que são os 150 mil reais adicionais. Tá? Passemos, então, à apreciação do item 94. Conselheiro Camerano. OEquipe, Produtos e Serviços Limitado.
Se a equipe é daquele grupo da QIP, lá da Queiroz Galvão, UTC e etc. Não sei, cara, não conheço. Essa empresa aí? Isso. Não, parece que não. Não é aquele consórcio lá de petroquímico? Parece que não, mas enfim, vamos ver aqui dentro, porque é uma questão muito... É para questão processual aqui. Então, inicia aqui transcrevendo o voto da decisão de piso, acordo da turma de DRJ Brasília. A delegacia de julgamento não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela interessada contra o despacho decisório de uma decompra apresentada pelo contribuinte. Então, aqui no relatório, esta manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório, em que foi apreciada uma declaração de compensação, né? O contribuinte pretendia compensar débitos com o pagamento lá do ano do calendário de 2008. Foi reconhecido o crédito em parte a favor do contribuinte, sendo homologada também a compensação em parte. Por terem resultado em profícuos os meios pessoal e ou postal, o contribuinte foi cientificado de despacho decisório por edital, em 18 de março de 2010. Em 10 de dezembro de 2010, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade. E aí ele fez lá os recolhimentos que ele entendeu que teria que fazer, fez as suas explicações, que eu vou passar por cima disso para a gente ver a questão da intempestividade ou não. Bom, aqui no voto, a DRJ, então, ressalta aqui que não foi possível fazer a ciência ou despacho decisório por via pessoal ou postal, então, que eles fizeram via edital. Ela cita aqui o parágrafo 1º do artigo 23 do decreto 70.235, né, que é onde tem a previsão do edital, uma forma de comunicação ao contribuinte. Parágrafo 1º, quando resultar em profícuo um dos meios previstos no CAPT, que é o postal ou pessoal, ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta, a intimação poderá ser feita por edital. Então, tem aqui os incisos pertinentes ao parágrafo. Né? Considera-se feita a intimação, a data que é considerada que é feita a intimação. Né? No caso do edital, é 15 dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. Muito bem. Então, aqui no item 4.2, a DRJ também vai concluindo. Assim, considerando que o edital foi afixado em 3 de março de 2010, considera-se que a ciência ocorreu em 18 de março de 2010, 15 dias após. Dessa forma, deve o contribuinte ser considerado intimado nesta data, 18 de março de 2010, tendo 30 dias para apresentar sua defesa, no caso, a manifestação de inconformidade, né? Conforme exposto no artigo 15 da decreto 70.235. Muito bem, aqui ele vai transcrevendo outros dispositivos, né? Então, no item 4.5, ele conclui a DRJ. Assim, ocorrido o recebimento em 18 de março de 2010, uma quinta-feira, dia útil, considera-se efetivada a intimação nesta data, iniciando-se a contagem no primeiro dia do dia útil seguinte, 19 de março de 2010, que é uma sexta-feira. Considerando, então, os 30 dias a partir dessa data, encerraria-se o prazo no dia 19 de abril de 2010. O contribuinte apresentou sua manifestação somente em 10 de dezembro de 2010, após encerrado o prazo de 30 dias.
Então, TRJ concluiu que a manifestação de inconformidade foi intempestivamente apresentada. Muito bem. No recurso voluntário, a interessada diz o seguinte: a impugnante foi cientificada acerca do acordo referido, tendo, na forma do disposto dos artigos 15, 17 do Decreto 70.235 e 72, com as alterações posteriormente introduzidas pela Lei 8.748/932, 30 dias contados desta data para apresentar sua impugnação, que de fato fez. Verifica-se, portanto, que da data da ciência da lavratura do acordo referido até a data do protocolo da presente impugnação não transcorreu o prazo legal, devendo, portanto, a presente peça ser devidamente processada e julgada. Com relação ao acordo da decisão recorrida, que julgou pela intempestividade da impugnação ao despacho decisório, afirmou que o meio de comunicação utilizado teria sido em desacordo com as regras do 70.235. Em suas palavras, nesse sentido em que pese o respeito e admiração que nos merece os outros auditores fiscais responsáveis pelo acordo referido, o pleito foi negado em virtude de intempestividade por conta de citação por edital, conforme transcorrido abaixo. Então, repete aqui que a DRJ tinha concluído, né? Então, ele entende que a ineficácia da citação por edital. Então, ele apresenta aqui a sua motivação. Ele diz, então, que a empresa está em pleno funcionamento, de segunda a sexta, em horário comercial, portanto, não há qualquer motivo para que a citação tenha sido feita por edital e, consequentemente, tenha feito a empresa perder o prazo da impugnação. Resta ao órgão atuante comprovar as tentativas de citação com documentos e provas concretas que a obrigaram a fazer a citação por esse meio, e não presencialmente, como em qualquer empresa que funcione normalmente. Possui sede física, né? Mesmo se a empresa não fosse localizada, o que seria impossível, bastaria encaminhar por correios com as intimações para os sócios. Bom, este é o relatório essencial nessa questão. Bom, preenchido o requisito de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve conhecer. Bom, começando pelo despacho decisório, fazendo uma regressão cronológica das peças processuais, começando pelo despacho decisório, foi emitido em 7 de outubro de 2009, sendo que a manifestação de inconformidade foi protocolada em 10 de dezembro de 2010. Em documentos diversos, folhas 10 a 57, tem-se cópia de DARF, cópia de DCPF, a lei de contrato social. Em edital de ciência em papel, folhas 58 a 144, tem-se, dentre outros, aqui o histórico, né, da comunicação. Então, pode-se ver aqui, essa tela, que não se conseguiu a comunicação pela via postal. Está vendo ali, ó, 7 de outubro de 2010. Aí veio, aguardando, fizeram o edital. E isso aqui é uma prova de que não se conseguiu fazer a entrega da documentação por via postal. Então, tem aqui a data da postagem, tudo, como foi entregue, 6 de outubro de 2009. Muito bem. Como se percebe, foi infrutífera a tentativa de via postal para a ciência do despacho decisório. E assim sendo, contrariamente ao alegado, não precisava o órgão fiscal competente proceder anteriormente à intimação por via presencial, pessoal. Então, repito aqui a legislação do 70.235, né? Porque a legislação, no caso do decreto 70.235, a época dos fatos, vejamos o que dispõe a legislação no caso, a época dos fatos, uma vez que alterou-se o momento em que o órgão fiscal poderia fazer uso de edital para a comunicação de atos da administração. De se reproduzir aqui o artigo 23. Então, faz-se a intimação pessoal, né, por via postal, o terceiro por meio eletrônico, né, e o parágrafo 1º, então, ele estabelece, quando resultar em profícuo um dos meios previsto no caput, né, a intimação poderá ser feita por edital.
Muito bem. Anteriormente à edição daquele parágrafo 1º do artigo 23, né, que veja que o parágrafo 1º foi alterado pela Lei 11.941 de 2009. Anteriormente a esta alteração, era permitida a utilização de edital para comunicação de atos apenas quando esgotados os meios ordinários disponíveis, ou seja, a intimação pessoal e a intimação por via postal. A eletrônica ainda não existia naquela época. Com a publicação da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, além de criar mais uma forma de comunicação por via eletrônica, passou a permitir à autoridade fiscal a utilização de edital para fim de intimação, quando não lograsse êxito a tentativa de intimação por apenas um dos meios de comunicação então disponíveis, pessoal ou via postal. Então mudou, né, o entendimento. No caso que aqui temos, tentou-se a intimação por via postal, mas não se conseguiu, conforme telas anteriormente mostradas. De forma que, como bastava apenas a tentativa de intimação por uma forma apenas, e não de ambos, como determinada a redação antiga do dispositivo, e esta iniciativa, a postal, revelou-se improfícua, era perfeitamente legal o uso de edital como ora feito nos autos desse processo. Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, que concluiu pela intempestividade da manifestação de inconformidade, então dirigida ao despacho decisório. Então, senhor presidente, se foi intempestiva a manifestação de inconformidade, o processo, então, e as alegações do contribuinte foram apenas essas aí, que a questão de que deveria ter intimado pessoalmente, enfim. Eu voto para negar, então, provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Então, o doutor Daniel queria fazer uma consideração. Sim? Cara, na verdade, ele recebeu o AR, aí no próprio AR, aí, em 19/10 de 2009. E mesmo assim, eu acho que por conta do extrato, foi feita uma tentativa de edital, de mais uma intimação por edital, e ele descumpriu o prazo considerando os dois. Veja que aqui no AR que o senhor juntou, relator, tem lá a assinatura do recebedor, Daniel Lopes. Se você também for no processo e for lá no aviso de recebimento, mais na frente da decisão da DRJ, também tem um outro AR, entregue para a empresa, também recebido pela mesma pessoa, Daniel Lopes. Então, na verdade, não teve essa atualização no sistema dos Correios, por isso que ficou aparecendo aí aguardando retorno, mas ele foi intimado por dois meios, tanto AR quanto por edital. Não precisava nem ter sido feito o edital. Deixa eu ver. E eu tomei cuidado de olhar a assinatura do recebedor, e também é o mesmo que recebe no mesmo endereço da empresa a intimação do acordo de manifestação de conformidade também, que está juntado nos autos também, o AR. Verdade. Parece. Mas de qualquer forma estava intempestivo. Sim, exato. Só que aí você, na verdade, pode reforçar e falar, na verdade, que ele foi intimado por dois meios, e contando dos dois, sim, mesmo assim, ele é intempestivo, entendeu? Que eu fui conduzido praticamente pelo voto da DRJ, que para mim estava muito claro, que acerca da intempestividade, e realmente me parece que ele parece que foi pessoalmente também. Não, mais intempestivo ainda, porque foi 9/10 de 2009, né? Ele protocolou em dezembro de 2010, então mais de um ano depois, né? Isso. Doutor Nelson. Sim, presidente. Eu não, como a manifestação de inconformidade na primeira instância ela foi intempestiva, e ele protestou por analisar essa intempestividade na instância aqui recursal, mas eu entendo que é um caso de não conhecer do recurso. Você trata da intempestividade, mas não conhece do recurso.
Não, doutor Nelson, aqui essa questão foi aventada no recurso voluntário. Vamos supor que nós tivéssemos acatado a tempestividade da manifestação. Isso teria que ter voltado para a DRJ para analisar. Nós temos que conhecer do recurso, sim, porque essa questão foi aventada no recurso voluntário. Isso é como se fosse preliminar, Nelson. Aí tem que conhecer dessa parte, o resto não. Nós já tínhamos discutido isso ontem, quando você tem tempestividade, em relação ao processo. Isso. A única matéria que pode ser alegada por ele é a questão da tempestividade, né? Então, qualquer outra matéria não poderia ser alegada porque teria que voltar. Exatamente. Bom, vamos à votação então. Doutor Daniel. O relator vai fazer essas considerações aí, doutor Camerano? Aqui, veja que aqui no item 1.2 do relatório da DRJ, aqui no meu voto, ela fala assim, por terem resultado improfícuo os meios pessoal e ou postal. Então, dá a entender que ele pode ter tentado os dois, né? Ficou meio dúbio, realmente. Entendeu? Por isso que eu fui meio que induzido por isso. Entendi que ele tinha feito. Mas, de qualquer maneira, foi intempestivo. Bom, mas eu vou ver direitinho essa questão e eu introduzo essa questão se for realmente considerada a intimação pessoal também, eu coloco aqui no voto. Ok. Eu acompanho, doutor Daniel. Doutor Carlos André. Ok. Doutor Carlos André. Eu acompanho o relator. Presidente, eu acompanho o relator. Eu tenho a impressão de que a DRJ simplesmente fez o cálculo pela data mais favorável ao contribuinte. Foi simplesmente isso. Né? Pegou a data da intimação pelo edital e fez a conta pelo mais favorável ao contribuinte. Acho que foi só isso. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Eduardo. Vou com o relator também, presidente. Também vou com o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Item 95, doutor Camerano, OEPIP, Produto e Serviço Militar. Só um instantinho, eu estou abrindo aqui. Ok. Isso aqui me parece que é um outro facerador, um outro deconto. Bom, deixa eu ver se está bem. Então, eu transcrevo aqui, então, a DRJ de São Paulo, sessão proferida em 29 de agosto de 2017. Então, eu vou resumir aqui o relatório e voto da decisão de piso. Também uma questão de intempestividade. Uma trata de manifestação de inconformidade interposta em face de despacho decisório. Observe aqui, presidente, que eu coloquei em vermelho aqui o 31
28, que é o final da numeração da PERDECOM, para diferenciar que o outro processo era uma outra PERDECOM. Esse processo aqui já é uma PERDECOM diferente. Por isso que eles fizeram aí 2 processos aí. Então, deixe-me ver uma coisa que me parece que é idêntico ao anterior, que acabamos de ver. Deixa eu ver aqui se foi edital também. Ah, não. Esse não foi por edital, não. Vamos dar uma revisada aqui. Bom, o contribuinte, então aqui, falando no relatório, o contribuinte foi cientificado do despacho decisório por meio postal em 21 de dezembro de 2009. Né? Despacho decisório indeferiu a manifestação e ele apresentou, então, a sua manifestação de inconformidade, indeferiu lá a pedido da DECOM. Tá. Em 10 de dezembro de 2010, o contribuinte interpôs manifestação de conformidade. Aí ele alega lá que tinha saldo restante para fazer a compensação, que tinha sido indeferido. Então, como é uma questão de tempestividade, vamos passar aqui para o voto da DRJ. Preliminarmente, ressalto que a ciência do despacho decisório, ora recorrido, ocorreu por via postal, em 21 de dezembro de 2009. Né? Então, ele transcreve aqui o artigo 23 do 70.235, né? Então, aqui no item 4.2, nos termos da legislação citada, considera-se feita a intimação por via postal na data do recebimento, quando constar no AR a data da entrega, com prova de recebimento do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Assim, para ser válida a intimação ou notificação feita por via postal, basta que seja recebida no domicílio do sujeito passivo. No caso em questão, o histórico de comunicações e o aviso de recebimento relativo à ciência do despacho decisório informam que a intimação foi entregue no endereço do contribuinte e devidamente recebido em 21 de dezembro de 2009. Dessa forma, deve o contribuinte ser considerado intimado nesta data, 21 de dezembro de 2009, tendo 30 dias para apresentar sua defesa, né? Então, transcreve aqui o artigo 15, 70.235, falando sobre os 30 dias da ciência, que tem que apresentar a impugnação. Aí cita aqui também o artigo 66 da IN, enfim. Fala sobre a questão dos prazos, como se contam os prazos. Aqui, então, entrando no item 4.6 da DRJ aqui, ela diz o seguinte, então, assim, ocorrido o recebimento em 21 de dezembro de 2009, uma segunda-feira, dia útil, considera-se efetivada a intimação nessa data, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte, 22 de dezembro de 2009, encerrando-se no dia 20 de janeiro de 2010. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade somente em 10 de dezembro de 2010. Você vê que o prazo, ele foi intimado via postal, segundo a DRJ aqui, o prazo se encerraria em 20 de janeiro de 2010 e ele teria apresentado manifestação de conformidade em 10 de dezembro de 2010, no final do ano de 2010, quando foi cientificado no início do ano de 2010. Muito bem. Então, a DRJ considerou intempestividade. No recurso voluntário, afirma a recorrente. O processo administrativo, como regra geral, é o meio utilizado para se chegar à conclusão a respeito da divergência ocorrida entre as partes, ou seja, entre as alegações contidas no auto de infração imputadas pelo ente fiscalizador e as razões de contraposição apresentadas pelo contribuinte autuado em relação àquela imputação. Ele pode até falar isso, mas não tem auto-infração no processo. Aí vem discorrendo aqui nos fatos. Aí ele fala que foi cientificado do acórdão referido aqui, acórdão da DRJ, né?
Verifica-se, portanto, que da data da ciência da lavratura do acórdão referido até a data do protocolo da presente impugnação, não transcorreu o prazo legal, devendo, portanto, a presente peça ser devidamente processada e julgada. Com relação ao acordo da decisão recorrida, que julgou pela intempestividade da manifestação da inconformidade ao despacho decisório, a recorrente afirmou que o meio de comunicação utilizado teria sido em desacordo com as regras do 70.235. Em suas palavras, a impetrante, consoante se verifica dos seus atos constitutivos anexos, configura-se por ser uma empresa que desenvolve atividade relacionada à prestação de serviço e venda de mercadorias, atuando desta forma no setor de comércio de óleo e gás. No empreendimento de suas atividades, a empresa em tela apresentou perde de conta de compensação a título de pagamento feito a maior. Então, ele descreve aqui o procedimento do perde de conta que ele teria apresentado para a unidade. Então, ele diz aqui que o pleito foi negado em virtude da intempestividade, por conta de citação por edital, conforme transcorrido abaixo. Então, ele transcreve aqui, no caso em questão, histórico de comunicações e o aviso de recebimento relativo a ciência de despacho decisório, informam que a intimação foi entregue no endereço do contribuinte. Então, ele reproduz aqui que a DRJ considerou lá no seu voto, né? E ele fica aqui, então, alegando que teria sido essa intimação teria sido ineficaz, porque teria sido por edital, e basicamente você veja aqui que ele repete a mesma argumentação do outro processo, que naquele outro processo foi feito por edital, né? É o relatório essencial. Bom, inicialmente, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve conhecer. Inicialmente, esclareça-se que suas alegações acerca de cerceamento e defesa delas não conheço, uma vez que se reporta a matéria estranha aos autos, pois menciona eventuais inconsistências entre descrições que constariam em auto-infração, instrumento formalizador de crédito tributário que não existe nos autos. Com relação à verdadeira lide, começando pelo despacho decisório, foi emitida em 10 de dezembro de 2009, sendo que a manifestação de inconformidade foi protocolada em 10 de dezembro de 2010. Aqui, considerando a tela do SUCOP aqui, dos avisos de recebimento, do AR, então tem essa tela aqui do histórico das comunicações. E aqui tem o AR aqui, que me parece que seria 21 de dezembro de 2009 aqui, né? Apesar de não estar muito legível. Como se percebe, veja que a recorrente recebeu a correspondência, no caso do despacho decisório, cujo número de rastreamento 854.502, esse 854.502, ele consta aqui no AR, tá vendo? AR 854.502, que é o número de rastreamento, que corresponde ao que consta no AR, que está lá em cima, no histórico lá das comunicações, número de rastreamento do AR. Confirmado o recebimento na data de 21 de dezembro de 2009, no domicílio da recorrente, a apresentação de sua manifestação de inconformidade em 10 de dezembro de 2010 revelou-se intempestiva, portanto, correta a solução dada pela decisão recorrida. Então, reproduzo aqui de novo o artigo 23, que foi caso aqui, foi intimação por via postal, não teve nada de edital, contrariamente ao primeiro processo que a gente viu. E aqui ele teima em dizer que houve por edital, que não foi o caso. Perceba que não há obrigatoriedade de tentar primeiro a intimação pessoal, presencial, segunda, mas só somente depois de utilizar a via postal. De forma que não há reparo a fazer a decisão recorrida, que concluiu pela intempestividade da manifestação de inconformidade, então, dirigida ao despacho decisório. Então, podia fazer pessoal ou via postal, não tem uma ordem para ser seguida. Então, eu entendo que a decisão recorrida aplicou corretamente a legislação para reconhecer a intempestividade da manifestação de inconformidade apresentada, nesse sentido, negar provimento ao recurso voluntário. Essa foi a única questão que foi levantada acerca da tempestividade ou não da manifestação. Esse é o voto. Muito bem.
Doutor Daniel? Acompanho, presidente. Doutor Carlos André? Acompanho. Doutora Luciana? Acompanho, presidente. Doutor Nelson? Presidente, voto com o relator. Doutor Letícia? Acompanho, presidente. Doutor Eduardo? Acompanho também, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 96, conselheira Letícia, Paribas do Brasil. Ele está na minha pasta como Petit Champs, porque a Paribas ela foi incorporada. Posso iniciar, presidente? Pode iniciar. Teve o despacho decisório da DERAT para não homologar as compensações declaradas nas DECOMPs, utilizando crédito de saldo negativo de RPJ do exercício de 2000, ano calendário 99, de 101 mil, que o crédito já teria sido utilizado em outras compensações à data da transmissão da DECOMP em litígio. Certificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não for homologada, Petit Champs, sucessora por incorporação da contribuinte, protocolizou a manifestação de inconformidade, na qual apresenta sua defesa as seguintes razões de fato de direito. Que a utilização do crédito na compensação dos débitos de 2000 foi efetuada indevida e unilateralmente mediante procedimento interno da DERAT, e que os débitos de 2000 teriam sido extintos mediante utilização do imposto de renda retido na fonte oriundo de aplicações financeiras, conforme DIPJ 2001, em forma de rendimentos, e requereu a homologação das compensações em litígio e a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados. As folhas de 84 e 123 foram juntadas cópias de documentos diversos, tais como os demonstrativos de conciliação de rendimentos, DIPJ, quitação das antecipações do ano calendário de 2000, cópias de informe de rendimentos da DIPJ. No despacho, a autoridade preparadora se manifestou pela tempestividade da manifestação e encaminhou o processo para julgamento. Quando do julgamento pela Delegacia de Origem, a DRF de São Paulo, utilizando as informações disponíveis do Banco de Dados da Secretaria da Receita Federal, realizou um confronto para verificar a extinção das estimativas de janeiro, fevereiro, março de 2000. Neste confronto, argumentou que não foi a autoridade fiscal que, de forma unilateral, promoveu as compensações, mas foi a própria sucedida quem informou haver efetuado compensações com saldo negativo de RPJ de anos anteriores. Nesse sentido, foi julgada improcedente a manifestação de conformidade da contribuinte. Inconformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso a esse conselho, alegando em síntese que a Delegacia de Origem confundiu-se ao consolidar indevidamente as informações da DIPJ da empresa incorporadora com as informações da incorporada. Que a incorporação somente ocorreu no ano de 2007 e que no ano 2000 ainda existia a Paribas. Esse é o relatório do essencial, presidente. Posso passar ao voto? Pode. O recurso é tempestivo, interposto por partes competentes, posto que eu admito. Com relação às alegações da contribuinte, que a delegacia avaliou procedência da Perdecomp a partir de situação tributária verificada em empresa diversa, confundindo a incorporada com a incorporadora, verifica-se que realmente tal erro ocorreu. Conforme se verifica pela emenda daquela delegacia, não foi verificada a documentação juntada aos autos, tampouco as razões, pois o erro do despacho decisório foi perpetrado pela DRF. Assim, tendo em vista que o despacho decisório aponta o motivo errôneo do indeferimento do crédito, não há outro remédio possível senão considerá-lo nulo, conforme jurisprudência desse Conselho, porque ele partiu de premissa equivocada. Aí, considerado nulo o despacho, eu iria mandar para retornar para a delegacia. Só que, estando o despacho nulo, a gente tem o mais de 5 anos do prazo. Então, presidente, aí o meu voto, as minhas considerações sobre homologação tácita, eu estou considerando nula a decisão, pois temos um interregno de mais de 13 anos e não sendo possível qualquer negativa de reconhecimento da compensação realizada pela contribuinte. Eu estou dando provimento ao recurso reconhecendo a homologação tácita da compensação, presidente. É como voto. Está aberta a discussão. Alguém tem uma consideração a ser feita?
Não tem só mais uma consideração, desculpa, presidente, não tem no recurso da contribuinte esse requerimento da homologação tácita, tá? Nem a nulidade da decisão. O que ela está se batendo é que efetivamente foi olhado o crédito errado, que não foi da incorporadora e sim da incorporada. Pois é. Carlos André. Presidente, eu só entendo, acompanho a relatora, mas eu entendo não é hipótese de nulidade, mas de cancelamento por erro material, o que vai dar no mesmo resultado, né? Uma vez que você cancela o despacho decisório e não havendo prazo mais para a administração se manifestar, né, em relação ao crédito que já foi compensado, tem-se a homologação das compensações, homologação tácita das compensações feitas. É só isso. Doutor Carlos, o que eu coloquei como nulo, porque ele partiu de premissa equivocada. E como sendo um ato administrativo, ele é nulo porque a premissa está equivocada. Eu não estou cancelando, eu estou anulando mesmo. É só essa minha consideração, mas não será por isso que vamos divergir. Não, na verdade, chegamos ao mesmo ponto, né? Assim. Você anula e reflexamente implica em homologação tácita. Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Esta questão aí foi aventada ali no recurso? Não. Da diferença da premissa? Não, o que eles falaram no recurso é o seguinte, a decisão está errada, porque eles só conseguiram descobrir que era isso que estava acontecendo quando teve o julgamento da manifestação de inconformidade. No despacho decisório, o que eles acharam? Eles acharam que a Receita tinha feito homologação, uma compensação por ela própria com outros débitos. Aí veio o despacho decisório, aí que o despacho decisório falou, não, essa homologação não foi feita pela Receita, ela foi feita pela própria contribuinte. Aí que ela conseguiu verificar os dados da Paribas com a Petit Champs, e aí ela fez o confronto e falou, olha, não, você avaliou Paribas, mas você tinha que avaliar, você avaliou Petit Champs, mas você tinha que avaliar a Paribas, porque a Paribas nessa época ainda existia. E a DRJ foi nessa onda aí de misturar os valores das duas empresas. É isso? Na verdade, ela nem chegou a misturar, doutor Camerano. Ela olhou o CNPJ errado, entendeu? Ela não misturou. Ela simplesmente olhou o CNPJ errado. É erro mesmo, não existe qualquer má-fé de ninguém aí, mas é erro, e também não teve má-fé da própria recorrente, porque ela só conseguiu efetivamente verificar essa situação na manifestação de inconformidade. No despacho decisório, ela não conseguiu. Ok. Seu voto, acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanha, presidente. Doutor Carlos André. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, por aquilo que eu tinha exposto antes. Doutora Luciana. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, então tem essa questão aí, nulidade ou é nulidade e o efeito reflexo, que é a homologação tácita, ou é homologação tácita direta? É que não entendi aí. Quer que eu responda, presidente? Pode responder, por favor. Na verdade, eu estou anulando tanto o despacho decisório quanto a manifestação de inconformidade, porque eles partiram de premissas equivocadas.
A partir do momento que eu anulei ambos, você tem um interregno de mais de 13 anos entre o pedido da Perdecomp e agora. Então, por isso eu estou dando a homologação tácita, Nelson. Homologação tácita é decorrente da nulidade tanto do despacho decisório quanto da decisão recorrida. Entendeu, Nelson? Perfeito. Material. Eu voto com a relatora. Doutor Eduardo. Relatora também, presidente. Tá, eu também voto com a relatora, mas que fique bem claro, viu, Letícia, que o tipo de vício que está sendo reconhecido aqui, tá? No caso, a nulidade material. Tá bom? Porque senão, eu estou fazendo esse alerta pelo seguinte, eu inclusive na realidade já julguei um em outra oportunidade e vou ter que trazer para julgamento um outro embargo, tá, da Fazenda Nacional, exatamente sobre esse ponto. Não foi apontado o vício, o tipo de vício, tá, se material ou formal. E qual é a consequência, né? Eu estou retornando com esse processo só para qualificar o vício pelo qual foi, no caso, anulado o auto-infração, se não me engano, tá? Então, que fique bem claro qual é o tipo de vício, tá? Tá ótimo, presidente. Muito obrigado pelo alerta. Realmente é necessário, quando eu passei mais ao largo disso, mas porque a nulidade material é um vício insanável, né? Então eu preciso acrescentar isso no acordo. Tá, ok. Então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso reconhecendo a homologação tácita da compensação realizada nos termos do voto da relatora. Votou pelas conclusões, conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Ok? Item 97, doutor Eduardo, Polpa de Madeiras Limitada. Vamos lá, presidente. Estou abrindo aqui um minutinho só, por favor, senhores. Este processo ok. Aqui lá no relatório, senhor presidente, é uma impugnação a um auto de infração que lançou multa por compensação não declarada. A multa aplicada decorre de compensação indevida de débitos em decomp ingressada pela interessada, onde a autoridade fiscal competente considerou não declarada a compensação dos débitos pleiteados conforme despacho decisório. DRF-LAG, acho que é Lages? Número tal, de 1º de julho de 2009. Objeto do processo administrativo fiscal número tal. Consoante o referido despacho, a compensação pretendida foi considerada não declarada nos termos do artigo 74, parágrafo 12, inciso 2º, a linha C e D, da Lei 9.430. Em face da natureza do crédito indicado pelo interessado para fins de compensação, referir-se a título público e ou decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. Aí eu cito o TVF, que alega que a confissão foi não declarada por meio do despacho decisório, pelo fato de crédito de ação judicial não transitada em julgado, e o crédito também não era tributo administrado pela Receita Federal. Se não me falha a memória, esse crédito eu acho que era aquela questão da Eletrobras. A ação judicial, né, eu digo.
Aí continua com o arcabouço jurídico. Aí podem ir lá para o final do relatório, na página 6, onde eu concluo que a decisão de piso deu parcial provimento apenas para afastar a multa qualificada. A multa qualificada de 150% para 75%. Conformada com a decisão de primeiro grau, a hora recorrente apresentou recurso sob análise defendendo os meus argumentos da impugnação e acrescentando que o pedido para que a exigibilidade do crédito seja suspensa até que findada a discussão judicial a respeito da compensação original que ocasionou a penalidade e questionar que a decisão de primeira instância teria reduzido apenas parcialmente a multa qualificada. O presente recurso voluntário tempestivo atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Da preliminar. Preliminarmente, a recorrente alega que a portaria RFB número 666 de 2008 estabelece que as multas isoladas aplicadas em decorrência de compensação consideradas não declaradas deveriam ser objeto de um único processo administrativo. Assim, entende que por ter sido alvo de diversos autos de infrações semelhantes, todos deveriam ser anulados e unificados em um único processo. Como já devidamente assentado pela decisão de piso, não há cabimento jurídico nessa alegação. Citado ato se trata de normativa interna infralegal da Receita Federal que visa dar agilidade e eficiência aos processos, buscando redução de custo e celeridade no julgamento. Contudo, o mesmo deve ser observado quando for possível. Nota-se que não é raro que a conjunção de fatores imponha a necessidade de lançamentos separados, o que é aceitável desde que não ofenda a legalidade dos atos. Anular o presente lançamento, que até então se presume válido e consoante com a lei de regência da matéria, apenas para aglutinar os procedimentos, iria em via contrária ao próprio objetivo da portaria. Dessa forma, não se deve acolher a preliminar arguida. Sigo para o mérito, presidente. Conforme auto de infração folhas tais, lavrados contra a interessada, foi lançada a multa isolada lastreada no artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833 de 2003, contendo a seguinte redação. Cito. Conforme consta no despacho decisório 137 de 2009, folhas tais, a recorrente apresentou diversas decompras transmitidas em 2008 e 2009, tentando compensar débitos próprios com créditos que seriam oriundos da ação judicial número tal. Contudo, atesta a autoridade que a recorrente, que não havia nenhum posicionamento do juiz na ação nos autos no momento da realização da compensação, bem como o objeto era energia elétrica, empréstimo compulsório tributário, configurando no polo passivo a União e Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras. Assim, tais compensações foram consideradas como não declaradas nos termos do artigo 74, que eu já citei. Frise que, como também apontado na decisão de piso, a questão quanto à validade do crédito onde a decomp foi reputada não declarada já foi devidamente tratada no PAF número tal. Estes autos tratam tão somente do lançamento da multa isolada decorrente. Tal constatação já basta para negar o pedido feito pela recorrente, de que o processo deveria ser sobrestado até que findada a ação judicial que for apontada como origem do crédito da compensação intentada no outro processo. Primeiro, por absoluta falta de previsão legal para tanto. Segundo, ainda que eventualmente a citada ação venha a obter ordem judicial que autorize qualquer tipo de direito creditório compensável, tal acontecimento será irrelevante para o deslinde deste procedimento. Como já dito, a multa aqui tratada decorre de decomp considerada não declarada por ter sido transmitida antes do trânsito em julgado da ação judicial. Eventual trânsito em julgado favorável poderá permitir nova compensação, mas não apagará a infração já cometida. Assim, deve-se rejeitar esse pedido. Eu não citei a súmula da Eletrobras, porque neste processo eu entendo que não precisa chegar nessa questão, já que, independente do tema, a ação judicial não tinha transitado em julgado no momento da transmissão da compensação. Aí, o último pedido aqui da recorrente que eu analiso é que ela alega que a decisão de piso teria incorrido em erro ao afastar a qualificação da multa, reduzindo em apenas 30%, enquanto o correto seria a redução de 150% para 75%. Questiona quais teriam sido os critérios adotados e se a mesma acreditaria que a fraude restaria caracterizada pela metade.
Eu não consegui entender qual a conta que a recorrente fez para chegar nessa conclusão, de que com a desqualificação da multa teria sido reduzida só 30% e não 75% da multa. Então, já de plano, eu adianto que eu achei não consegui entender qual foi o raciocínio que a recorrente elaborou ou o que ela entendeu da decisão de piso para fazer esse comentário. Inclusive, eu cito a decisão de piso, que me parece bastante clara na decisão. Aspas. Então, nos casos de competição considerada não declarada, podemos afirmar que sempre será aplicada a penalidade prevista no artigo tal. Como estabelecido pela legislação que rege a matéria, que mostramos neste voto, nos casos de compensação considerada não declarada, será devida no mínimo a multa de 75%, sendo aplicada a multa duplicada de 150%, somente nos casos previstos no artigo 72 e 73 da Lei 4.502, que no caso entendo não ter ocorrido. Deve o lançamento, ora discutido, ser reduzido para o patamar da multa considerada no inciso 1º, que é de 75%. E ainda coloca uma tabelinha, efeito da redução. E aí coloca multa aplicável 75%. 75% do débito, que é de 213 mil, dá 160 mil. Me parece que a conta está correta, que a DRJ de origem fez. Conforme demonstrado, a DRJ de piso expressa de forma bastante clara a sua decisão de reduzir totalmente a qualificação da multa, devendo ser mantida apenas o percentual de 75%. Desta forma, não vejo razão para a queixa da interessada, portanto, nego o provimento quanto a este ponto. Por fim, a recorrente argumenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa combinada devido à sua abusividade e caráter confiscatório. Aponta-se que o princípio do não confisco previsto constitucionalmente é primado voltado ao legislador infraconstitucional para que este contenha o seu poder de tributar, evitando o excesso de onerosidade ao contribuinte e venha subverter a própria natureza do tributo. No presente caso, estamos falando apenas de multa, que, ao contrário do tributo, tem justamente o objetivo de penalizar o contribuinte que cometeu um ato contrário à lei. Por fim, ainda que fosse o caso, deve-se ressaltar que tal análise somente poderia ser feita pelo judiciário, vez que é vedado ao julgador administrativo reconhecer a inconstitucionalidade de lei. Assim, por todo disposto, não vejo como acolher qualquer um dos argumentos expostos pela recorrente. Portanto, senhor presidente, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, negar o pedido de suspensão de exigibilidade, negar provimento de recurso voluntário, mantendo a decisão de piso in totum. Apenas para que fique registrado, o DRJ Florianópolis, e muito menos o relator do processo, iria cometer um erro tão, né? Eu diria que o relator de origem diria que são só chorumelas, esses últimos argumentos. Eu acho que sim. Eu tenho certeza que iria. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Camerano, seu voto. Só queria pedir ao Camerano para verificar aí na tabelinha dele se está certo a data. Pois é, senhor presidente, eu confesso que eu fiquei apreensivo quando ele disse que foi reduzido em 30%. Eu falei, meu Deus, será que eu errei no cálculo? Não é, senhor conselheiro doutor Eduardo? Mas foi não se preocupe que eu revisei até a matemática dos números. Acompanho o relator. Como eu disse, eu não vi erro mesmo. Eu até olhei com calma quando o contribuinte falou isso, e eu ainda tentei entender até de onde ele tirou. Às vezes ele pegou um dado errado, fez a conta errada, não considerou, mas realmente eu não sei de onde ele tirou essa informação. Muito bem. Doutor Camerano. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Oi? Alô? Doutora Letícia. Tinha travado aqui. Voto com o relator, presidente. Doutora Letícia. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, negar o pedido de suspensão da exigibilidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Doutora Letícia, item 98, Regispel. Presidente, esses aqui, na verdade, os três, eles pedem créditos de períodos anteriores.
O recurso tem uma página só de todos os 3 processos, que não diz absolutamente nada com nada, e tendo em vista a nossa pauta e o adiantado da hora, eu estou negando provimento a todos, sem muitas delongas, porque o 98, o 99 e o 100, eles citam acórdons e pedem créditos de R$500 mil, que não tem nenhuma fundamentação, não tem nem o que se comentar, presidente. Muito bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, doutora. Fique à vontade, por favor. Doutor Camerano. Só um instantinho só. Ok. É porque eu tinha aberto aqui, ele ainda não abriu, só quero ver uma coisa. Na verdade, no recurso, que está muito realmente difícil de entender, você tem que ficar supondo o que ele quer dizer, ele parece que está dizendo que ele fez um outro pé, um valor grande que ele teria o crédito, mas que não está nem aqui, aparentemente. Doutor Daniel, eu cheguei a fazer até planilhas, fiz opções de votos diversas, aí eu fiz três votos, mas depois no final eu falei, olha, não tem o que dar para o contribuinte. Eu cheguei até a impedir, em algum deles, eu cheguei até a fazer uma diligência, mas depois eu falei, gente, o contribuinte realmente não está comprovando nada, ele não junta nenhum documento. Eu acho que a gente não deveria, se o contribuinte não se preocupou com o seu crédito, eu acho que a gente não deveria também preocupar. Não, o que eu estou dizendo apenas que ele não fala nada realmente, parece que ele se refere a um crédito que está em outro processo, que não está nem aqui, que ele fala, olha, eu tenho um crédito de outro processo, que é suficiente, ponto, mas não está nada. De fato. Temos duas situações aqui, né? Glosa de retenções, que sequer foram abordadas, e glosa da estimativa compensada com saldo negativo, de eventual saldo negativo de períodos anteriores, lá de 2004, que uma parte desse saldo teria utilizado na compensação de estimativa de julho de 2005, mas que está em outro processo. É que está difícil até de achar qual o crédito que ele quer. Na verdade, ele não, pelas minhas anotações aqui também, ele não tem crédito nenhum aqui. É isso mesmo, doutor Camerano. Eu até tentei muito, assim, porque falei, gente, esse crédito de 500, que crédito é esse? Eu falei, daí eu tentei procurar, e tá difícil de olhar o processo também, que ele é digitalizado com aquela uma em branco, mas não tem o que fazer, não tem o que falar. O recurso realmente não tem. Eu fiquei na dúvida até se dava para conhecer do recurso, sabe? O que a conselheira podia colocar aqui no seu voto e enfatizar o dispositivo do artigo 170 CTN. Você tem que ingressar com uma DECOMP com a certeza do crédito. O crédito tem que ser certo, tem que ser líquido, como diz lá o artigo 170 CTN, né? E aqui nós não temos isso, né? Doutor Camerano, nós não temos nada, né? O contribuinte não temos nada, pois é. Nada, né? Nem o principal, que é um indício do crédito, não existe. Não. Por isso que eu não me preocupei. Depois eu falei, eu não vou me preocupar. Doutor Carlos André, o senhor quer falar alguma coisa? Não, apenas a título de sugestão, talvez fosse o caso de usar ali a faculdade do artigo 57, lá, parágrafo 3º, e dizer que mantém-se, né, em razão do recurso não ter trazido absolutamente nada, né, mantém-se a decisão da DRJ, os seus próprios fundamentos. Mas o artigo 57, ele fala quando o recurso é igual à manifestação de conformidade. Aqui não é igual, é muito pior o recurso. Por isso que não dá, acho que não dá para usar. É que ele não traga nada
de diferente. Não traz nada novo, né? Não traz nada de novo que precise ser apreciado, que não foi apreciado pela instância de piso, né? Não, eu posso dar mas efetivamente eu fiz uns 3 votos desse aí. E eu achei que todos estavam, que você não tem o que falar, entendeu? Aí eu tirei tudo que eu tinha feito. Eu cheguei até a pedir diligência, mas aí depois eu desisti. Eu ia falar uma expressão ilhoa, mas eu prefiro não me manifestar. Depois eu falo. Tá? Vamos ao voto, doutor Camerano. Estamos votando os itens 98, 99 e 100. Sim, acompanho o relator. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos André. Com a relatora e sua indignação. Eu ia falar justamente da indignação. Bom, doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Eu voto com a relatora também, presidente. Também voto com a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Aí, passamos, então, agora, doutor Eduardo, ao item 85. BTG... Por gentileza, qual que é o número final do primeiro processo? Que é o meu arquivo com a pauta, deu uma travada e eu corri a 18. É 85. 18. Está lá na pauta já os dois. Posso estar enganado, mas da forma como está colocada na planilha de sustentação, é um vídeo para os 2 processos, tá? Acredito que sim, presidente. E os dois são idênticos. Então, o que termina com 920, por gentileza. Só ele abrir aqui, eu faço o relatório rapidamente. Esse processo é Perdecomp. Esse processo é uma Perdecomp de pagamento indevido ao maior de CSLL. Caso clássico de erro de declaração de DCTF que recolheu a maior. E a decisão de piso consignou que você deveria levar esse valor para saldo negativo no fim do período, que não poderia, por ser estimativa paga maior, você não poderia fazer compensação direta com esses valores. Então, em apertada síntese, é esse o relatório, presidente. É um caso bastante simples. Eu acho que podemos passar para a sustentação oral. Tá, ok. Deixa eu só pegar o vídeo aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros dessa primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CARF, muito boa tarde. É com grande satisfação que venho aqui na sessão de julgamento desse dia 16 de setembro para apresentar a vossas senhorias as razões que ensejam o reconhecimento e provimento do recurso voluntário que foi interposto nos processos administrativos 16.682.920/2010-16 e 16.682.900.921/2010-62, respectivamente os itens 85 e 86 da pauta de julgamento e que estão ambos sob a relatoria do Dr. Eduardo Morgado Rodrigues. Peço vênia, até para poupá-los de uma morosidade ou, enfim, uma dupla sustentação oral, de tratar de ambos os processos conjuntamente, nas razões que aqui passo a expor. Isso porque, patrono do contribuinte em ambos os processos, ressalto que os mesmos, enfim, guardam uma íntima relação de analogia. Então, acho que para poupá-los, peço vênia aqui para fazer uma única sustentação oral.
O recurso voluntário, os recursos voluntários interpostos, eles visam reforma de decisões de primeira instância que acabaram por não homologar as compensações que foram regularmente declaradas pelo contribuinte. O fundamento da decisão recorrida, e que merece ser revista por esse Conselho, é de que os créditos utilizados nas compensações decorreriam de estimativas mensais e que, assim, não poderiam ter sido utilizados no próprio exercício financeiro, mas tão somente ao final do exercício financeiro, enfim, depois da declaração de ajuste. O fato que não se ateve a decisão, e aqui peço vênia para destacar, é que esses valores tomados como créditos, pertinentes aos montantes recolhidos em janeiro e fevereiro de 2007, não se tratam do montante declarado e devido a título de contribuição social sobre lucro como estimativa para os meses de janeiro e fevereiro. O que ocorre, de fato, é que o contribuinte declarou o valor devido e, no momento de efetuar o recolhimento, ao invés de pagar aquilo que estava declarado e de fato era devido, errou o preenchimento da guia DARF, acabou por pagar um montante superior àquele que estava declarado e devido. Esse evidente indébito deveria, pois, ser reconhecido como crédito e ser passível de compensação dentro do próprio exercício de 2007. E assim foi feito pelo contribuinte. Ele, se identificado o pagamento indevido, ele utilizou esses créditos dos meses de janeiro e fevereiro de 2007 para quitar a contribuição social sobre lucro devida no mês de dezembro. É uma questão que não guarda maiores controvérsias na visão desse que aqui vos fala, na medida em que a própria súmula CARF 84, que é uma súmula vinculante, reconhece a possibilidade desses valores, enfim, serem utilizados em compensação no momento, dado que no próprio momento do recolhimento já era um indébito. Então, as razões que, em síntese, sustentam e se pauta o recurso voluntário interposto são essas, pelo que se pede aqui o integral conhecimento e provimento dos recursos para que se reconheça, reformando a decisão, se reconheça a regularidade das declarações de compensação apresentadas e se reconheça, pois, a extinção dos créditos tributários. Vale destacar que, enfim, a despeito até da própria súmula 84, esse posicionamento que já foi firmado pela própria turma, pela primeira turma ordinária da quarta sessão, ou seja, essa turma, no julgamento de caso análogo do próprio contribuinte. Né? Isso se deu no processo administrativo 16, 682.900, 838/2010-93, que trata de situação análoga que está aqui sendo levada à apreciação e julgamento de hoje. Então, com base nessas breves considerações, peço vênia para que seja dado provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Eduardo, com a palavra. Então, se pudermos ir ao voto, presidente. Como já narrado no relatório, foi pago um valor a maior, título de estimativa CSLL, depois verificou-se que o valor devido na competência era substancialmente menor. Mas a decisão de primeira instância, eu até colaciono um pedaço, porque ela fala expressamente: concluo que qualquer recolhimento a título de estimativa, mesmo que em valor superior ao devido, não superior ao valor devido, que é determinado em observância ao artigo 2º combinado com 28 da 9430, seja utilizado para redução de RPJ CSLL devido no final do período ou para a composição do saldo negativo. Então, a digníssima relatora da DRJ, ela não admitiu sequer a possibilidade desse indébito, o que vai contra a súmula CARF número 84, já tivemos voto, inclusive, hoje, nesse sentido. Então, sem maiores necessidades de explicações, eu estou dando parcial provimento para reconhecer a possibilidade de você se creditar do montante pago maior a título de estimativa, e como tanto o despacho decisório como a decisão de piso foi nesse sentido, eu estou dando parcial provimento para que os autos retornem. Eu gostaria só que os senhores lessem o dispositivo, porque eu dei uma alterada na redação, e se essa redação for aprovada pela turma, eu vou usar a mesma naquele outro processo de hoje de manhã.
Eu coloquei que os autos devem ser remetidos à DRF de origem, que deverá exarar despacho de história complementar acerca do crédito em tela, homologando as compensações nos limites que ainda forem disponíveis. Não acho que seja o despacho complementar, entendeu? Também acho que não. Na verdade, é o despacho original, ele não analisou, né? Eu resgatei aqui o dispositivo de um processo do conselheiro Carlos André, tá? Que diz o seguinte, já adaptado ao teu aqui, tá? Por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso para afastar o óbice da restituição de estimativas pagas a maior ou indevidamente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que seja feito o exame da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Agora, esse finalzinho, nos termos de parecer normativo POSIT 08/2014, não sei se aplica efetivamente a esse caso aqui, né? Eu pararia ali no crédito pleiteado. Tá? Também. Pode me repetir só o depois de DRF de origem? Para que seja feito o exame de liquidez e certeza do crédito pleiteado. Se os demais não se opuserem, é assim que ficará. E que já homologa as compensações também, né, presidente? Ou não? No limite do crédito? Não? Não, aqui vai ter que analisar. Ele não analisou o crédito, não. Ele vai ter que analisar o crédito, né? Isso. Sim. Que eu fico com medo que ele só analise o crédito e manda de volta. É isso aí. Existe o risco, então tem que ser retomando o rito de praxe depois. Ele analisa o crédito, mas realmente tem o crédito. Me manda para cá. Mas não faz a homologação. Crédito pleiteado, homologando-se as compensações no limite ainda disponível? Homologando as compensações no limite... É do crédito pleiteado, né? Do crédito eventualmente disponível. Reconhecido. Isso. Reconhecido. Ok? Acho que ficou boa a redação. Para fechar, então. Presidente. Diga, Nelson. Não querendo polemizar, mas esse final ali, ele é complicado porque se você não disser que o processo toma o rito ordinário novamente, ele volta para o CARF, seja deferido o crédito ou indeferido. Por isso que ele tem que, se for indeferido, ele vai para manifestação de inconformidade, lá para a DRJ, né? Mas como que ele viria para o CARF direto? Ele dá a impressão que é tipo uma diligência e volta. Assim, a gente tem diversas decisões da mesma forma. Aplicando o parecer COSIT número 8, me parece que a gente está, revisitando a mesma coisa que a gente já tem 300... Querendo copiar o que já está feito, né? Fica anotado, conselheiro Nelson, fica anotado, tá? Bom, esse é o voto, tá, gente? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Só para anotar, vale para os itens 85 e 86, tá? Ipsis literis. Ipsis literis. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Obrigado. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor Eduardo, já votou, obviamente. O Luiz Augusto aqui também vota com o relator. Tá? Então, temos por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso para afastar o óbice da restituição de estimativas pagas a maior indevidamente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que seja feito exame da liquidez e certeza do crédito pleiteado, homologando as compensações no limite do crédito eventualmente reconhecido. Perfeito? Acabou. Tá bom, né? Deixa eu só copiar aqui. Bom. Acabou a pauta ou tem mais alguma coisa? Não. Com o julgamento desse processo, a gente encerra a pauta da tarde do dia 16 de setembro. Tá ok? Eu pediria para o apoio finalizar a gravação, por gentileza,